Carta de ensino número 13, de Dave Robertson. Como identificar a voz de Deus. Antes de ouvir este extraordinário ensino, eu sei que você ama a Deus e pode nos ajudar a divulgar a sua palavra. Por isso eu peço que pense em algumas pessoas e compartilhe com ela este ensino. Fazendo isso, você será recompensado por fazer parte da comissão de divulgar as boas novas. Pode ser que quem vai receber esteja precisando de uma palavra de esperança. E também, se desejar, clique no botão do joinha e se inscreva no nosso canal. Agora sim, vamos ouvir este maravilhoso ensino. Quero ensinar neste mês um dos aspectos mais importantes do caminhar no espírito de um cristão: ser capaz de distinguir a voz de Deus da voz do nosso próprio pensamento e emoções, a voz de amigos e família e o lado mais escuro, que é a voz dos tormentos ou espíritos comuns. De acordo com Jesus, foi-nos dada a habilidade de distinguir entre sua voz e qualquer outra que não seja a dele. Depois de o bom pastor fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 4, 5. A respeito da tragédia de 11 de setembro do ano passado, e quanto às coisas alarmantes que estão sendo anunciadas nos noticiários diariamente, nós precisamos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Jesus. Algum dia, esta habilidade pode vir salvar nossas vidas ou as vidas daqueles que estão perto de nós. Então, vamos falar de como Deus se comunica conosco e o que devemos fazer para isolar aquela parte de nós que ouve Deus. Na minha caminhada com o Senhor, descobri que Deus fala conosco por 4 maneiras distintas. A mais comum é através do testemunho interior. Romanos 8, 15, 16 fala sobre este método de comunicação divina. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bem, nós não andamos por aí dizendo Abba, Pai. Paulo explica o que ele quis dizer no versículo 16. O jeito que o Espírito Santo se comunica conosco é testemunhando dentro de nós que somos filhos de Deus. Este método de comunicação é um processo contínuo. Não existe nenhum momento sequer em que o Espírito Santo fique sem testemunhar dentro de mim que eu sou filho de Deus. De fato, eu não me lembro qual foi a última vez que fiquei sem esse testemunho interior. Se o Espírito Santo se comunica e testifica em nosso espírito que somos salvos, ele certamente pode testemunhar ao nosso espírito quando estamos procedendo certo ou errado. E se em qualquer momento ele não puder fazer isso, não é culpa dele. Nós simplesmente ainda não aprendemos como ouvir o testemunho interior. Os barulhos em nossas vidas são tão grandes que não podemos diferenciar a operação do nosso espírito das emoções da alma. O segundo jeito que Deus se comunica é por revelação. Este jeito é quando o Espírito Santo libera conhecimento dentro de nosso espírito em 1/1000 de segundo. Em um momento, você não sabe nada sobre cura, prosperidade ou qualquer outra doutrina bíblica. E então, de repente, o Espírito Santo coloca toda uma revelação dentro de você. Ele passa pelo seu espírito, liberando tudo de uma vez. De repente, parece que você entendeu todo o assunto. E você quer saber: como eu sei isto? Eu vou lhe dizer como. Deus se comunicou com você através de revelação. O terceiro jeito pelo qual Deus se comunica conosco é falando dentro do nosso espírito, de tal modo que podemos ouvi-lo. Se nós sabemos que é o Espírito Santo que está falando conosco, podemos ouvi-lo e sermos instruídos.
Contudo, muitos de nós não sabemos diferenciar entre a voz de Deus e os nossos próprios pensamentos carnais. Muitas pessoas não podem distinguir a diferença entre suas próprias imaginações e as várias maneiras pelas quais Deus se comunica com elas. Seja através do testemunho interior, através da fala do Espírito Santo em seu espírito, por revelação ou por visão, o qual é o quarto jeito que Deus se comunica conosco. Estas pessoas sempre trazem vergonha ao Evangelho porque estão sempre dizendo a alguém: Deus me falou, quando na verdade Ele não falou com elas, e por isso elas criam confusão. Não se exclui o fato de que Deus fala conosco. Nosso desafio é aprender como ouvir e distinguir sua voz e dos nossos próprios pensamentos e outras vozes que venham rivalizar nossa atenção neste mundo. É por isso que eu exorto você a fazer tudo o que você possa para entender este assunto, em distinguir a voz de Deus e os vários jeitos que Ele se comunica com você. Muitos cristãos que têm o Espírito Santo não sabem distinguir sua voz. Por essa razão, isto nos diz alguma coisa sobre a liderança do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo veio para um propósito: nos guiar a toda a verdade. Ele não nos empurra para a verdade, ele nos guia. Ele não nos força a nada que não queiramos, ele nos guia. Graças a Deus que há um jeito pelo qual Ele é capaz de se envolver com o meu espírito e me guiar em todos os negócios da vida. O Espírito Santo pode pegar o conselho que vem do coração de Deus na forma de sua palavra e reconstruí-la em meu coração de tal modo que se torna o meu conselho. Ele pode literalmente interpretar a palavra que eu ouvi e então me aconselhar através do que me ensinou para que eu possa entender. Deste jeito, o Espírito Santo pode me dar o conselho que eu tanto anseio, evitando que eu tenha os conselhos do mundo. Então, como você prepara e edifica o seu espírito a tal ponto onde o Espírito Santo possa operar? Há um jeito para fazer isso, mas certamente não é aceitando o Evangelho socialmente. Isso requer dar a sua vida a Ele. Vamos dar um passo mais à frente. O batismo do Espírito Santo acontece no seu espírito humano porque é no seu espírito ou na sua nova natureza que toda mudança permanente acontece. O homem interior é sempre onde o Espírito Santo se comunica com você, por causa da tremenda capacidade de receber que o Espírito nascido de novo tem. Deus pode mostrar uma revelação e explodi-la em seu espírito. Você pode entender em segundos uma verdade que levaria um mês para ser passada para a sua mente. Bem, você pode desejar que o Espírito Santo fale mais à sua mente. Você talvez queira que Jesus ande em seu quarto e fale mais com você pessoalmente. Mas este não é o jeito normal em que ele se comunica com as pessoas. O Espírito Santo recebeu este ministério específico de se comunicar com você e ele é o único que pode preparar você para aquilo que Deus lhe chamou para ser na vida. Por isso, ele ministra para você continuamente dentro de você, em seu espírito. Tudo o que você tem que fazer é se familiarizar com seu ministério e aprender a ouvi-lo. Como se faz isso? Bem, o melhor jeito para tal é orar muito em línguas. Há momentos em que eu deixo de lado a Bíblia e oro umas 2 horas no Espírito Santo. Durante este tempo de oração, eu não faço nada a não ser concentrar minha mente naquele lugar dentro de mim onde ele se comunica, caso eu receba algo que ele queira me falar. Para fazer isso, preciso parar com a minha mente. Às vezes eu tenho que dizer à minha mente que se cale e aprenda a ser um ouvinte e servo do meu espírito. Bom, minha mente pode contestar comigo dizendo: eu não quero parar, mas eu digo: nesta próxima hora você vai apenas ficar aí sentada, quieta, ouvindo o Espírito, aquela parte em mim onde Deus se comunica comigo. Eu descobri que é naquelas horas de silêncio, orando no Espírito Santo, que as revelações explodem e Deus começa a se comunicar comigo. Por que é assim?
porque a principal maneira pela qual Deus se comunica não é com o meu cérebro, mas com o meu espírito. É por isso que eu faço questão de não fazer nada nestes momentos, enquanto oro em línguas. Bem, eu também oro em línguas frequentemente enquanto guio o meu carro ou durante os meus negócios do dia a dia. Durante estes momentos, a atenção do meu cérebro está direcionada àquilo que estou fazendo, mesmo sabendo que estou orando mistérios diante de Deus e que meu espírito está sendo edificado. Mas quando eu me ponho à parte com o Espírito Santo e não preciso fazer nada com o meu corpo, estes são os momentos em que a minha mente aprende uma nova forma de disciplina e Deus fica mais livre para se comunicar comigo. Eu simplesmente paro com a minha mente por 2 preciosas horas e fecho meus olhos para não me distrair. Nada que me tire a habilidade de ouvir aquela parte de mim onde ele se comunica. Veja, a sua mente é como a força da gravidade. Uma vez que comece a descer, ela não quer parar. Ela quer pensar em tudo. O seu espírito pode estar orando em línguas, mas o seu cérebro quer saber como resolver este problema ou o que fazer de comida para o jantar. Ou se você é especialista em preocupações, você verá que, embora o seu espírito esteja sendo edificado, a sua mente estará fazendo a escolha de se preocupar. Este era o meu problema quando eu estava começando a aprender a orar. Eu me fechava no quarto para orar por muitas horas, orando no Espírito Santo, enquanto a minha mente estava em tédio. Um dia, eu acabei andando nas margens do rio, chutando todas as pedras verdes, sendo que elas não podiam fazer nada. Tinham que ser só as verdes. A minha mente estava tão entediada que eu tinha que fazer alguma coisa. Antes de começar a orar no Espírito Santo por um longo período, minha mente estava acostumada a ter todo o tempo para ela. Ela podia ir para onde quisesse e quando quisesse. Primeiro, eu tentei controlá-la enquanto orava em línguas. Se ela começasse a pensar em alguma coisa, eu diria: "Não, você não pode. Volte para cá." Mas depois de trazê-la de volta, ela começava a pensar em outra coisa. Finalmente eu desisti e deixei que ela explorasse tudo enquanto eu orava em línguas. Mas depois de um pouco, a minha mente parou de resistir e foi permitindo ser a receptora. Algumas das revelações que eu prego hoje foram verdades que recebi naqueles dias quando comecei a orar, porque eu aprendi a ouvir. Logo, eu entrei em um lugar onde eu podia deitar silenciosamente e orar em línguas por 6 horas. A única parte do meu corpo que se movia durante aquelas horas eram os meus olhos que piscavam. A minha mente não dizia mais ao meu corpo que precisava se levantar e andar por aí. Depois que a minha mente se aquietou, eu descobri que ela estava se tornando cada vez mais receptiva para edificação e revelação. A paz veio mais e mais. E quando a paz veio, o descanso veio também. É maravilhoso quando a paz começa a dominar a sua mente, quando a sua mente está cheia de cuidados, preocupações, tormentos e opressão. Ela perde a habilidade de pensar com clareza. Mas uma mente cheia de descanso e paz por um longo período de tempo começará a ser restaurada por inteiro. Eu estou lhe dizendo que se eu fosse você, aprenderia como orar mais no Espírito Santo. Uma outra coisa que eu aprecio no Espírito Santo é como ele me aconselha quando mentiras perigosas existem em minha vida. Ele irá fazer o mesmo com você. Por exemplo, o Espírito Santo pode ter nos aconselhado sobre alguma pessoa que nos associamos no passado. Esta pessoa pode ter sido muito carismática e mesmo cheia de poder em sua personalidade enganosa. Sentimos levemente algo acontecendo em nosso espírito, nos cutucando para sairmos antes de entrarmos de cabeça num relacionamento com ela. Mas nós não aceitamos o toque e forjamos o não entendimento, indo à frente mesmo assim, e antes que tudo se acabe. E aquela pessoa nos faz querer que nunca tivéssemos nascido.
Quando alguma coisa como essa acontece, nós nos lembramos daquele toque e pensamos: eu tive um toque sobre aquela pessoa e eu não sei por que eu não obedeci. Eu vou lhe dizer por que não obedecemos. Por que não ter certeza de que estávamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Então deixamos que o senhor ou a senhora carismática tivesse poder sobre nós. Este tipo de situação até se parece familiar para você. Talvez você diga: irmão Dave, você disse que fez a sua mente parar para que você ouvisse aquela parte do seu espírito onde você ouve Deus. Então, você poderia me ajudar a isolar o ouvido do meu espírito? Você pode me ensinar como fechar os meus olhos, parar minha mente e ouvir o meu espírito, caso o Espírito Santo queira falar alguma coisa comigo? Sim, eu posso. Entenda isso. Nós nunca vamos ter a certeza do que fazer quando sentimos os conselhos ou a direção do Espírito Santo, até que primeiro desenvolvamos nossa habilidade de distinguir sua voz das outras vozes do mundo. Então, vamos adiante para tentar entender como parar nossa mente e aprender a ouvir a operação do Espírito Santo. 1 Coríntios 14:14. É uma escritura importante para este assunto. Ela diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aquela parte do seu entendimento que Paulo está falando é da habilidade do seu cérebro humano de analisar as línguas. Quando você ora em línguas, o seu entendimento é incapaz de entender a língua que vem do seu espírito. Bem, você pode até entender os mistérios que você orou diante do Pai, mas com a sua mente, você não irá entender uma sílaba sequer que venha do seu espírito, porque é uma língua desconhecida. Em outras palavras, você não terá a tradução do que você está orando, a menos que Deus lhe dê a interpretação. O jeito que Deus normalmente me dá a interpretação, quando estou orando particularmente em línguas, é explodindo os mistérios e revelação dentro do meu espírito. Até aquele momento, não é necessário para a minha mente entender qualquer sílaba ou palavra que ele passa pelo meu espírito. Você talvez me pergunte: mas não é apenas o Espírito Santo que origina a oração das línguas? Então, sobre o que Paulo está falando quando ele diz: meu espírito ora de fato? É o Espírito Santo que mora no meu espírito, ou é o meu espírito humano nascido de novo, recriado, que está verdadeiramente fazendo a oração? O Espírito Santo está produzindo aquela língua, mas é o seu espírito humano que está fazendo a oração. Veja, nós somos uma parte do corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. Seja lá onde for que o seu corpo esteja presente nesta terra, a cabeça tem autoridade. Quando o Espírito Santo transfere aquela língua sobrenatural para o seu espírito humano, ele também transfere a autoridade. Agora você, como um membro do corpo de Cristo, está orando uma oração que o Espírito Santo lhe deu com a autoridade de mudar coisas nesta terra. O Espírito Santo diz a você: eu preciso lhe ensinar, eu estou perscrutando o seu coração. Eu sei o plano de Deus e eu estou fazendo intercessão para você de acordo com a sua vontade. Existem muitas coisas que eu preciso orar através de você para a sua vida pessoal e ministério. Assim eu estou produzindo a oração e a oração em línguas. Você fornece o seu espírito e eu passo a oração através dele. Saiba disso. Vai ser difícil falhar quando você tem como sócio de oração alguém como o Espírito Santo. Ele está orando a oração perfeita através do seu espírito e irá continuar enquanto você estiver orando em línguas. O seu espírito humano que está fazendo a oração. Isto significa que uma transferência de poder está acontecendo do Espírito Santo para o seu espírito. Em algum lugar dentro do seu espírito humano, o Espírito Santo literalmente traz aquelas línguas à existência, criando cada sílaba e cada palavra daquela língua sobrenatural.
Se você descobrir onde este processo acontece, você então saberá qual parte do seu homem interior monitorar, quando você quiser saber se Deus tem alguma coisa para lhe dizer. Anos atrás, algo interessante aconteceu em minha vida para me ajudar a achar aquela parte do meu espírito humano onde Deus se comunica comigo. Eu estava no ministério por 2 anos, naquela época, e tinha usado muito do meu tempo fechado em meu quarto, orando por horas em línguas. Naquelas horas, eu aprendi a parar os meus sentidos o tanto suficiente para aprender como ouvir o Espírito Santo. Numa manhã, eu estava orando em meu quarto, me edificando em línguas. De repente parece que uma invisível cobertura se pôs sobre mim e eu estava no Santo dos Santos. Tudo se tornou tão quieto e eu passei rapidamente para o âmbito do Espírito. Deus estava para me ensinar algumas verdades profundas sobre como distinguir sua voz. Eu vi no Espírito a anatomia física do homem. Então eu vi uma luz suave dentro do corpo do homem. Eu entendi que aquela luz suave e quente era a forma do coração escondido do homem, o qual estava completamente coberto pelo homem exterior, parede com parede, mãos com mãos, olhos com olhos, etc. Naquele momento da revelação, eu aprendi algo que ainda não tinha entendido, sobre o espírito do homem. Se eu tivesse a habilidade de ficar em pé diante de você agora mesmo e ter o meu espírito humano fora, em pé, próximo do meu homem físico, você veria que o meu homem interior tem mãos, olhos, nariz, orelhas, cabelo, etc. Ele também tem um cérebro que se encaixa com o meu cérebro natural. De fato, o meu espírito humano se parece exatamente com o meu homem físico, menos em idade e defeitos. Mas eu tive mais que aprender. Nesta visão eu vi a mente do espírito do homem. E então eu vi o Espírito Santo literalmente criando as línguas dentro da mente espiritual, a qual estava banhando aquela suave luz celestial. No momento em que o Espírito Santo cria as línguas, elas vêm para fora, na mente do homem e então para fora da boca do homem. Eu percebi que eu estava vendo a parte do Espírito onde o Espírito Santo fala comigo. Isto me interessou muitíssimo, pois eu sempre fui fascinado com a voz de Deus. Eu costumava importunar os pregadores, os quais diziam que tinham ouvido a voz de Deus. Eu queria entender onde eles a ouviam. Alguém disse, bem, ele falou no meu espírito. Eu diria, você poderia identificar para mim onde aproximadamente Deus falou com você? Bem, a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Então, Deus falou comigo bem lá no fundo dentro de mim. Então, a pessoa batia em sua barriga. A verdade é que a voz do Espírito Santo vem de um lugar bem no fundo, tão fundo de fato, que até parece lógico dizer, bem, ela vem daqui, de dentro do meu espírito. Ela aparece aqui embaixo, mas Deus se comunica com a mente do nosso espírito. Foi isso que eu entendi através daquela visão. O escondido coração do homem, o espírito humano, tem um cérebro exatamente como o seu corpo físico tem. Este cérebro espiritual se encaixa em seu cérebro natural. Deus não se move fora do seu cérebro espiritual, indo embaixo na barriga, bem embaixo, para falar com você. Ele se comunica com a sua mente espiritual, e aquela mente espiritual está em sua cabeça. A mente espiritual, é claro, fica debaixo da mente natural. Isto explica por que parece que a voz do Espírito Santo está vindo lá de baixo, na região da barriga, quando, na verdade, ela está vindo bem do fundo da sua mente espiritual. O meu homem interior dá ao meu espírito humano a autoridade de operar no mundo natural. Porque eu estou vestido do meu corpo físico, eu posso ter contato com as coisas físicas. Do mesmo modo, o meu cérebro físico permite ao meu cérebro espiritual operar no mundo natural e traduzir o que eu estou recebendo no espírito para a operação natural,
como as línguas. Assim, o seu cérebro espiritual é a parte de você com o qual o Espírito Santo se comunica. Quanto mais você orar em línguas, mais você vai se familiarizar com a parte de você onde ele cria a língua sobrenatural de fato. Esta é a mesma parte de você onde ele lhe dá o testemunho interior ou fala em sua língua nativa, de tal modo que você pode ouvir a voz dele. Então agora, me deixe isolar esta parte do seu espírito. Eu sugiro que você faça o que Deus me instruiu a fazer durante aquele tempo de oração. Ele me fez orar em voz alta, no Espírito Santo por um pouco. Então, ele me indicava que parasse. Eu parava de orar alto, mas as línguas não paravam, porque o Espírito Santo estava continuamente criando as palavras dentro da minha mente espiritual. Quando eu não deixava as línguas virem alto em minha boca, elas flutuavam para a minha mente natural e eu podia ouvi-las. O Espírito Santo simplesmente continuava criando as palavras e eu ficava ouvindo-as. Se você responder ao Espírito Santo e dizer, eu quero orar em línguas, ele imediatamente irá produzir a língua. Se você não abrir a sua boca, você verá que você não pode ouvir aquelas línguas sendo criadas em algum lugar dentro de você. Você estará ouvindo a voz de Deus com o seu ouvido espiritual. O que Deus está falando? Línguas. Onde Ele está falando? No seu espírito. Então me deixe sugerir a você orar em línguas a propósito por uns momentos. Então, parar de orar. Ao fazer isso, você criará um rio que irá continuar a fluir na sua mente natural, mesmo depois de parar. Ouça onde esta língua é criada em seu espírito por um momento. Familiarize-se com isto, pois esta é exatamente a parte de você que você irá monitorar, a fim de distinguir a voz do Espírito Santo. Quanto mais você orar em línguas, mais você irá se familiarizar com esta fonte de onde vem a língua do Espírito Santo e como ele fala com você. Então comece a aprender a ouvi-lo. Faça a sua maior prioridade em aprender como ouvir a voz de Deus. Não há nenhum jeito melhor para se preparar para os tempos que estão vindo. Seja lá o que o futuro tem preparado para o mundo, o seu futuro será iluminado, porque você crescerá em comunhão com ele. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Seu nome é poder, seu nome é cura.